Deus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler o texto sagrado, Mateus 14, 22 ao versículo 34. Eu leio, os irmãos acompanham, amém? Diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Podem sentar. Graças a Deus. Quero agradecer o pastor José pelo convite, a sua esposa, a pastora Cleide, e a toda a igreja que está aqui para adorar a Jesus. Amados, esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos, e esse texto ele é narrado de duas formas por dois evangelistas, com riquezas de detalhes. Em Mateus capítulo 14, nós vemos aqui o evangelista São Mateus narrar o momento em que Jesus andou sobre o mar, e no capítulo 6 de São Marcos, se Deus nos permitir, estaremos lendo pelo menos 2 versículos que trata do mesmo assunto. Mas o que é interessante é que antes disso acontecer, Jesus havia multiplicado o pão e alimentado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E após fazer este grandioso milagre, o versículo 22 diz que Jesus ordenou que os seus discípulos passassem para outra banda. Em Marcos capítulo 6 também diz a mesma coisa. Jesus lhe obrigou. Jesus disse: olha, vá para o outro lado da margem. Aquilo não foi um pedido: vocês querem ir para o outro lado? Não, Jesus ordenou: olha, vocês devem ir para o outro lado, enquanto eu vou despedir o povo. Então Jesus ficou ali despedindo o povo, como nós lemos o texto. Depois que o povo foi embora, Jesus foi orar, e já era para os discípulos estar no outro lado, mas o texto diz que um forte vento veio contra os discípulos, e eles não conseguiram chegar do outro lado. Eles estavam remando contra o vento. Havia uma ordem de chegar do outro lado, mas havia um vento contra eles, e eles não podiam chegar. E diz o texto que perto da 4ª vigília, ou seja, entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã, eles ainda não haviam chegado do outro lado, remando contra o vento, lutando contra o vento. Ou seja, estavam enfrentando uma luta, uma batalha para poder chegar do outro lado. Mas diz o texto que Jesus então vem em direção deles, caminhando sobre o mar. Jesus é poderoso para andar em cima das ondas, em cima do mar. Jesus está acima das dificuldades. Jesus está acima dos problemas. Não há terreno que Cristo não domine. Não há situação que Jesus não possa fazer. E quando olhamos aqui Jesus indo para eles, eles então se apavoraram. Eles ficaram muito aterrorizados. É um fantasma. E começaram a gritar, e nós observamos no texto que Jesus logo os acalmou. Queridos, prestem bem atenção. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Acalma. Tenha calma.
Não importa a dificuldade que você esteja passando, o vento que você esteja enfrentando, tenha calma. A nossa irmã cantou aqui um hino muito interessante: eu me calo para ouvir Deus falar. Enquanto nós estivermos desesperados, enquanto nós estivermos com medo, nós somos presa fácil. Isso é tão interessante que o apóstolo Pedro disse que o diabo está ao derredor, bramando como um leão. Se você observar a natureza, os leões, os lobos, as feras, quando vai tentar pegar alguém do rebanho, ela apavora o rebanho, e quando o rebanho está apavorado, alguém se perde, alguém sai do meio, e esse que está só, esse que está perdido, o lobo, o leão vem e pega. Mas aquele que está calmo, aquele que está tranquilo, aquele que está olhando para Jesus, tenha calma, tenha calma. Deus mandou dizer aqui para você: tenha calma. Aleluia, aleluia. Acalma o teu coração, tenha paz, tenha de bom ânimo. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Mateus, ele narra neste texto que Pedro, cheio de ousadia, ele disse: se é o Senhor, manda ir ter contigo por cima das águas. Quero dizer algo para os irmãos: não é pecado fazer prova de Deus. O salmista disse assim: provai e vede que eu sou bom. Irmãos, nós podemos fazer prova de Deus, se é Deus, se não é. A Bíblia diz no livro de 1 Reis capítulo 20 que o rei Zedequias estava para morrer. E então chegou o profeta Isaías e disse: olha, põe a tua casa em ordem, que você não vai sair deste leito de enfermidade. E diz o texto que então o rei Zedequias olhou para a parede e começou a orar, clamar ao Senhor e disse: Deus, lembra-te quando eu andei em sinceridade e retidão na tua presença. Deus, se eu tenho algum crédito diante de ti, não deixa eu morrer agora não, eu não quero morrer. Ó irmãos, e diz o texto que o profeta havia dito a mensagem e foi embora, mas Deus foi ao encontro do profeta e diz: torna a voltar, e diz para o rei que ele vai viver. Ei, meu querido, Deus pode mudar a ordem, Deus pode mudar a ordem. Você pode ter recebido uma mensagem ruim, mas o mesmo anjo que trouxe uma ordem ruim, ele pode trazer a ordem boa. Isso aconteceu há muitos anos atrás com uma das minhas tias. A minha tia-avó, ela perdeu a sua filha de 12 anos, crente no Senhor. Ela morreu na sala e estava na casa da minha outra tia, e eles não sabiam o que fazer. Como que nós vamos contar para a mãe? Como que nós vamos contar para a mãe que a Alice morreu? E ela morta na sala. Chegou a notícia. Então desceu a irmã Cinerina, que é uma avó de consideração, e ela desceu, e quando ela viu aquela moça morta aos 12 anos, ela dobrou o joelho e disse: Deus, devolve a minha filha. Deus, eu quero a minha filha de volta. Aleluia. O Senhor não me falou nada que ia levar ela embora. Traz ela de volta. E começou a chorar, começou a gemer. Sabe o que aconteceu? A moça voltou. E sabe foi o que a moça, a irmã Alice, disse? Eu estava abraçada com um anjo voando nas alturas, mas de repente veio outro anjo e parou lá do céu e disse: Deus mandou levar de volta. Então acalma o teu coração, porque Deus pode mudar.
que disse vai morrer, teve que voltar e dizer: olha, vai viver. E parece que o profeta não sabe nem o que está acontecendo, né? Rapaz, Deus mandou falar que vai morrer, e agora Deus está mandando. Será que as pessoas vão acreditar em mim? Mas aí Deus disse através do profeta: Deus vai te dar um sinal que você vai viver. Deus vai te dar um sinal. Deus vai provar que Ele que está falando contigo. Se você quer prova, Deus vai provar. Se você quer prova, Deus pode provar. Deus prova. Aue sere macaue, alemassuia. O profeta disse: você quer que o relógio avança 15 graus ou que retorne 15 graus? Relógio de sol. O rei Zedequias disse: avançar é fácil. O sol já está declinando, ele vai avançar mesmo 15 graus. Eu quero ver voltar. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus faz a terra girar de volta. Deus faz a terra girar de volta para provar que é com você. Ah, séria, macéria. Aleluia. 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 Sabe o que é que Jesus disse? Vem. Quer andar por cima das ondas? Quer provar que sou eu? Então vem. Pode vir. Então diz o texto que Pedro começou a andar sobre o mar. Aleluia. No entanto, aqueles que andam pela fé, aqueles que andam conforme a palavra de Jesus, serão testados. O vento não havia parado, a tempestade ainda não havia cessado. Então Pedro de repente começou a olhar para o vento. Meu querido, se você começar a olhar para o vento rugir, se você começar a olhar para o que está acontecendo em sua volta, tem tanta gente morrendo, tem tanta gente desempregando, tem tanta gente sem ter casa, tem tanta, irmão, tem muita gente pior que você, é verdade. Mas pare de olhar para os lados, olhe para aquele que disse vem, olhe para aquele que disse vem, olhe para ele, fique com a palavra. Aleluia. Pedro começou a olhar para o vento. E sabe o que é, irmão? Quando a gente começa a olhar para o vento nos apavora. O vento nos apavora. Então Pedro começou a afundar. E perceba uma coisa: a fé, irmão, ela não acaba de uma vez. Isso é interessante. Porque eu estou em cima da água andando pela fé. Quando eu afundo devagar ou de uma vez? É uma vez. Estou andando em cima da água. Como é que eu posso afundar devagar? Tem como? Porque Pedro estava andando pela fé. Ele não estava andando no natural, ele estava andando pela fé. Então quando o vento começou a apavorar ele começou a perder a fé. Ele começou gradativamente afundando. Então ele disse: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me socorre. Meu querido Jesus, Ele vai te ajudar sim. Ele vai te sustentar sim. Clama por Ele, pede por Ele. Ele vai estender a mão, vai segurar tua mão sim. Anaquemaceia, esse temporal não vai te derrubar. Esse vento não vai te afogar. Esse mar não vai acabar com você. Porque você está andando pela palavra. Você está andando pela palavra. E a palavra que vai te manter em pé. Aleluia. 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 Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de São Marcos, que é o mesmo texto. Só que São Marcos, ele registra algo que Mateus não registrou.
capítulo 6, versículo 45 e diante. A mesma passagem, mas na visão do evangelista São Marcos. Versículo 45 e diante. Diz o versículo 48: vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Queria passar adiante deles. Preste bem atenção, irmãos. Eles estavam numa luta para chegar do outro lado. Estavam remando por horas. O vento não queria deixar chegar na outra margem. Jesus então vai ao encontro deles, mas o evangelista diz que ele já estava passando deles. Ele já estava quase passando do barco, quando alguém viu o fantasma. E se eles não vissem Jesus, sabe o que ia acontecer? Quem sabe? Ia passar direto. Ia passar direto. Não é assim? Às vezes você está andando pela rua e alguém quer falar com você, precisa falar com você, mas ele não te vê. O que você faz? Passa direto. Às vezes você vê a pessoa, mas você não tem nada para falar com ela. Você não tem nada para falar com ela. Quem precisa falar com você é ela. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Mas você de repente se distraiu, a pessoa passou direto. Passou direto. E Jesus já estava passando direto. Jesus já estava quase lá na frente já. Isso registra o evangelista São Marcos. Vamos ver versículo 48. E aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Já estava passando deles, até que alguém o viu. Você precisa vê-lo. Você precisa enxergá-lo. Que os seus olhos se abram nesta noite, para que você o veja. Você precisa ver. Você precisa ver. Você precisa ver. Tem gente que está diante dele e não vê, mas você precisa ver. Ele está perto de você. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus não está longe. Tem gente que acha que Deus está lá no céu, muito longe. Não, Ele está aqui. Ele é onipresente. Ele está aqui, mas tem gente que não vê. Aleluia. Olha o que disse Jó, capítulo 9, versículo 10 do seu livro. O que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar, eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e eu não senti a tua presença. Por que Jó não via? Por causa da luta, por causa da dor, por causa da provação. Deus passava por ele e ele não via Deus. Deus tornava a passar, ele não sentia Deus. É a luta, é a dor. Os discípulos lutando com aquele remo, lutando contra o vento, lutando com aquele remo, lutando contra o vento, dando um jeito para chegar do outro lado. Quase que Jesus passa deles. Aleluia.
Levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos. Olhe, Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Veja Ele. Veja Ele. Nem que você achar que é um fantasma, mas veja Ele. É preciso enxergá-lo, senão ele vai embora. Irmão, enquanto tem gente que está diante dele e não vê, tem gente fazendo de tudo para ver. É o caso de Zaqueu. Tinha gente que não estava nem aí para ele, mas tem gente que está subindo em árvore, que está se esforçando, está dizendo: Deus, eu quero te ver, Deus, eu quero te ver. E sabe o que diz a palavra? Busca e vai encontrar, bate e vai abrir. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Clama a mim, responder-te-ei. Vou anunciar para você coisas grandes, coisas simples que você não sabe. Sabe quem não vê? É quem não busca. Sabe quem não recebe? É quem não pede. Mas aquele que busca, aquele que pede, aquele que quer ver, aquele que quer tocar, ele aparece, ele aparece. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Veja. Aleluia. 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 Veja. Nesta passagem, o evangelista São Marcos registra o versículo 52. Olha o que ele diz, capítulo 6, versículo 52. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Agora aí está o segredo. Por que o vento nunca cessa na minha vida? Aqui está o segredo. Por que a luta nunca para? Aqui está o segredo. Porque no mesmo capítulo 14, quanto ao capítulo 6 de Marcos, capítulo 14 de Mateus e capítulo 6 de Marcos, antes dos discípulos passar por essa grande experiência, eles haviam experimentado um milagre extraordinário. Que milagre que foi? Multiplicação dos pães. Glória a Deus. Irmãos, Jesus pegou alguns pãezinhos e alguns peixinhos, agradeceu a Deus, cortou no meio, deu na mão dos discípulos e disse: pode dar para o povo. O pão que estava na mão deles crescia, porque eles davam e tinha mais, dava e tinha mais, dava e tinha mais. E eles vendo aquilo, eles não pode ser verdade isso. Não pode ser verdade isso. Daqui a pouco o irmão Eli está lá, dá um pedaço. Toma um pedaço. Aí passou outro apóstolo, eu estou com uma fome terrível, me dá mais um pedaço. A Bíblia diz que todos comeram ao ponto de sobrar migalhas. Sabe quando sobra? É quando está todo mundo satisfeito. É verdade. Porque se tem gente com fome, sobra? Não sobra. Mas quando todo mundo come ao ponto de não querer mais, sobra. Os discípulos não entenderam o que aconteceu. O coração deles estava endurecido. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Será que é coisa da nossa cabeça? O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles estavam cheios de dúvida. Eles não estavam crendo. O coração deles estava endurecido. Eles não estavam crendo no milagre que acabou de
falei aqui da minha tia. Alguém viu que estava morta, olhou, está morta, está mais de 10 minutos morta, está meia hora morta. A irmã ora, Jesus faz viver e você diz: será que estava morta? Você olhou o coração, você olhou a respiração, você olhou o pulso, você sacudiu, você está morta. Daqui a pouco a irmã ora, será que estava morta? Será que os pães multiplicou mesmo? Será que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você é Pedro, sabe o que aconteceu? Eu não sei. Vai que alguém tinha mais pão, né? Vai que o pão estava escondido lá, não sei o que aconteceu. Então Jesus falou: trata de entrar no barco, vai para o outro lado. E o vento veio contra eles. Sabe por quê? Porque o coração estava endurecido. Irmãos, enquanto a gente não entende que é Deus que está fazendo o milagre, nós vamos vivendo prova e dificuldade. Até a gente entender: Deus está fazendo o milagre, é Deus que está abrindo a porta, é Deus que está provendo. E quando você começa a entender que é Deus que está provendo, aí a prova começa a cessar, o vento começa a cessar, porque você sabe: Deus está comigo, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que está fazendo. Então não temerei, não temerei. Aramaxéia. Para concluir, diz o texto que o anjo apareceu para Maria e disse assim para ela: ei Maria, você foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. O Espírito de Deus vai gerar dentro do seu ventre o Cristo. Ela disse assim: mas eu sou virgem, eu nunca conheci homem nenhum. Porque ela estava esperando a coisa acontecer, a coisa natural, uma coisa natural. Mas o anjo: não, é sobrenatural. A sombra do Todo-Poderoso vai descer sobre ti, e o Espírito de Deus vai gerar dentro de você o Filho de Deus. Você não vai precisar conhecer homem nenhum. Olha o que ela disse no capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu não entendo de ciência, eu não entendo de tecnologia, mas se Deus está dizendo que vai fazer, vai fazer. Eu não sei como o Espírito de Deus vai fazer, não tenho, a minha mente não vai chegar lá, mas Ele está dizendo que vai fazer. Então cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Sabe o que é isso? É confiar em Deus como uma criança confia no pai. A criança não sabe como que o pai, como que a mãe faz a comida, mas ela sabe que quando chega a hora de comer, a comida vai estar na mesa. Ela sabe que o pai e a mãe vai dar comida para ela. Ela não sabe como é criado, como é gerado o leite, mas ela sabe que ela vai chorar e o leite vai vir, vai chorar, a mamadeira vai chegar. Ela não tem inteligência, não tem entendimento, mas ela sabe: vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Recebe essa palavra e que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Que Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade que foi me dada. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, igreja?